Glórias a Deus. Olá, povo de Deus. Seja bem-vindo ao nosso culto online. Seja bem-vindo ao nosso canal da Igreja Famílias em Cristo. Seja muitíssimo abençoado com cada palavra aqui. Amém. Eu já gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 6. Uma palavra bastante forte, uma palavra bastante conhecida. Nós vamos falar um pouquinho hoje da armadura de Deus. Nós muito falamos dela, muito ouvimos falar, mas às vezes não sabemos, para que serve, como utilizar, como adquirir, e hoje nós vamos estar falando um pouquinho da armadura de Deus, vamos estar falando um pouquinho de batalha espiritual. Nessa semana, acordei de madrugada e eu fui questionada por Deus, porque quem me conhece sabe o quanto que eu gosto de estudar a batalha espiritual, sabe o quanto que eu amo esse assunto. Eu amo toda a palavra de Deus, eu amo tudo aquilo que vem de Deus, mas tem sempre aquele assunto que nos desperta, o interesse maior, nos desperta um amor maior, e assim tem acontecido comigo em relação à batalha espiritual. E essa madrugada eu fui acordada e Deus me questionando se eu gosto tanto, por que eu não compartilho isso com as pessoas? Por que eu não compartilho um pouco do que eu tenho aprendido, um pouquinho do conhecimento que eu tenho adquirido com os estudos? Por que eu não compartilho isso com as pessoas? Por que eu estou guardando só para mim, que eu estava sendo egoísta? Então, para a honra e para a glória do Senhor, eu separei essa palavra. Eu creio que Deus quer falar com a igreja a respeito disso também. Então, lá em Efésios, no capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 10, tá ok? Então vamos lá. A armadura de Deus, é este o tema que tem aqui na minha Bíblia. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal das regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Paulo, quando escreveu essa epístola, ele estava preso em Roma. E eu fico imaginando Paulo preso, escrevendo uma carta. Eu fico imaginando que a pessoa tem que estar muito cheia do Espírito Santo para estar fazendo isso. Porque ele estava, não era o melhor momento da vida dele, não era o momento mais feliz da vida dele, mas mesmo assim, ele quis fazer algo para o reino. Ele quis servir, ele quis continuar servindo. Paulo já estava vindo de muitos trabalhos. Era um dos motivos de Paulo estar preso, por causa da perseguição que ele estava sofrendo, pelas coisas grandiosas que ele estava fazendo, em cada lugar que ele passava, cada ensinamento que ele deixava. Paulo acabou sendo perseguido e ele se encontrava aqui preso. E nem essa prisão parou Paulo, porque ele se aproveitou deste momento para deixar esse ensinamento para a gente, para deixar essa carta, dentre várias outras que Paulo escreveu. Essa aqui ele escreveu, ele estava preso em Roma, Então, o que eu quero deixar aqui, o primeiro ensinamento que eu quero deixar para vocês hoje é que não vamos deixar que os nossos desertos, que os nossos vales, que os nossos momentos de angústia nos pare. Vamos fazer assim como Paulo fez. Aproveitou aquele momento que ele estava lá parado, ele não devia ter muito o que fazer, e ele foi lá, ele foi escrever uma carta. Eu tenho certeza que Paulo não deixou de orar a cada momento que ele estava lá. Um dos ensinamentos que Paulo nos deixa, é a oração, estar sempre vigilante. Então tenho certeza que ele estava em vigilância dentro desse aprisionamento. E então que os nossos desertos, os nossos vales, eles não sirvam para nos paralisar. Pelo contrário, que eles nos ajudem a avançar mais ainda. Que a nossa fase ruim de hoje, que o nosso deserto de hoje possa ser o nosso ministério de amanhã. Que o nosso dia triste hoje possa ser o nosso testemunho de amanhã, que o nosso testemunho pode ajudar outras vidas, o nosso testemunho pode alcançar várias outras vidas, pessoas que estão passando pela mesma coisa que você passou, e através do seu testemunho podem encontrar ali uma solução, através do seu testemunho podem vir querer a buscar a Deus.
Então vamos agir, não vamos parar, vamos sempre avançar, independente de em que circunstância da nossa vida estamos. E Paulo aqui, ele fala sobre uma luta, ele fala sobre uma batalha, e ele diz que não é contra humanos. Às vezes você está achando aí que a sua luta é contra o seu filho, é contra o seu esposo, sua esposa, ou contra o seu vizinho, ou contra o seu patrão. Eu não sei que batalha você está vivendo na sua vida hoje, mas eu quero te falar que ela não é contra a carne, ela não é contra uma pessoa, e sim, ela é uma luta no mundo espiritual, ela é contra algo invisível. E você lutar contra algo que você que você enxerga já é algo difícil. É uma luta, é uma batalha, uma guerra não é algo fácil. Imagina você lutar no invisível, você lutar contra algo que você não está vendo, você não está lutando contra a carne. Como é que arma você tem que usar, como você vai se defender? E Paulo deixa aqui esse ensinamento, né? Dos objetivos dessa carta de Efésios era ensinar aos cristãos a vencer as forças das trevas, a vencer essa batalha espiritual. E o que é uma batalha espiritual? Eu fiz aqui um conceito bem resumido, algo fácil de se entender, falando sobre batalha espiritual. É toda e qualquer luta contra resistências espirituais que aflige o homem no seu corpo, alma e espírito. É tudo aquilo que faz o homem distanciar de Deus, o seu Criador, de Cristo Jesus, o seu Salvador, e do Espírito Santo, seu amigo, auxiliador, companheiro. Tudo aquilo que te faz te afastar da presença de Deus é uma batalha espiritual. Tudo aquilo que nos impede de crescer, de progredir, de ser feliz, independente se é na área familiar, se é na área profissional, financeira, sentimental, é uma batalha espiritual. O mundo espiritual, ele não para. O mundo espiritual não tira férias, o mundo espiritual não entra em quarentena, né? Nós passamos aí esse período, o mundo espiritual não entrou de quarentena. Quando você tira férias, o mundo espiritual não tira férias. Quando você está de folga, o mundo espiritual não está de folga. Quando você está dormindo, o mundo espiritual não está dormindo. As coisas continuam a acontecer. Ainda continua tendo um mover no mundo espiritual. O mundo espiritual não para. Por isso que Paulo nos ensina que temos que estar sempre vigilantes, temos que orar sem cessar, pois o mundo espiritual não respeita o seu cansaço. O mundo espiritual não te respeita quando você está dormindo. Então, por isso a importância desse aprendizado aqui que Paulo nos deixa. Paulo nos ensina a lutar. Paulo nos ensina aqui a ser guerreiros no mundo espiritual. E como ele nos ensina isso? Como eu disse, Paulo estava preso e tinham soldados, tinham guardas que estavam guardando ali, que estavam tomando conta, né? E Paulo começou a observar esses soldados e viu que eles usavam de toda uma armadura, viu ali que eles tinham toda uma vestimenta. E a partir dessa vestimenta, Paulo recebeu uma revelação de Deus. Outro parênteses aqui que eu abro, vamos estar atentos ao nosso dia a dia, que às vezes Deus, num pequeno detalhe, Ele quer nos revelar algo. E se a gente não estiver sensível, se a gente não estiver aberto a receber isso de Deus, isso pode passar direto. Mas Paulo aqui, cheio do Espírito Santo, ele recebeu de Deus a revelação. E ele, observando os soldados, ele nos deixou aqui o ensinamento da armadura de Deus. Que armadura é essa, Michele? Se nós demos continuidade na leitura no capítulo 6, a partir do versículo 14, Paulo vai falar que armadura é essa. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês podem apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, Paulo aqui, observando o soldado, né? Observando a armadura, toda a proteção do soldado, ele teve a revelação de Deus e ele transformou isso, né, para armaduras espirituais. E eu quero aqui falar um pouquinho, resumidamente, de cada uma delas e ensinar a vocês também a como vocês vão usá-la. Mas primeiramente, eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero te perguntar: quem é você no mundo espiritual? Quando você entra para o seu quarto, que você entra em oração,
como que o mundo espiritual tem te identificado. Diferente da forma que nós identificamos outras pessoas, né? Geralmente a gente usa uma estatura, aquele alto, aquele baixinho, aquela menina do cabelo grande, aquela menina do cabelo curtinho. Enfim, a gente usa ali características das pessoas para identificar. Mas o mundo espiritual não usa isso. Você não é conhecido no mundo espiritual por ser alto, por ser baixo, por ter o cabelo grande, por ser careca. Não é assim que o mundo espiritual te identifica. Uma das formas, isso mudou muito a minha vida. Por isso que eu quero passar isso para vocês. Uma das formas que o mundo espiritual te identifica é pela sua luz. O quanto de luz você carrega. Então, que possamos ter uma luz ofuscante, possamos ter uma luz brilhante para quando qualquer demônio olhar para nossa cara, ele não querer nem chegar perto, que a nossa luz vai incomodar muitas trevas. Então, uma das formas de sermos identificados no mundo espiritual é através da nossa luz. Então, vamos querer ser reconhecidos no mundo espiritual através da autoridade do nome de Jesus, através daquela luz que a gente carrega. Quem é a nossa fonte de luz? É Deus. Então vamos lá na fonte e vamos pedir para Deus nos encher de luz, entendeu? Não vamos querer ser reconhecidos no mundo espiritual por ser pessoas de pouca luz, por ser pessoas de trevas, e sim por ser pessoas de luz ofuscante, aquela luz que incomoda qualquer tipo de treva, aquela luz que quando chega ilumina tudo. Por isso que as trevas não gostam de estar perto da luz, porque a luz ela descobre, né? Ela descobre aquilo que está oculto. Então vamos passar a ser reconhecidos a partir de hoje no mundo espiritual como pessoas cheias de luz. E voltando aqui para esse profundo ensinamento de Paulo, vamos falar da primeira parte da armadura que ele citou, que foi o cinto da verdade. O cinto na armadura de soldados, ele tinha a função de ligar todos os pontos da armadura, e ele era usado na cintura ou no abdômen. E essa área que eu citei aqui para vocês, para os judeus, era reconhecida como uma área do centro das emoções. E quando Paulo ele nos exorta a usarmos o cinto da verdade, ele está pedindo para que as nossas emoções creiam naquilo que é verdadeiro. Lá em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9, diz que nada é mais enganoso e irremediável que o coração do homem. Então, quando pensamos e andamos fora da verdade de Deus, estamos nos enganando, não estamos andando na verdade. E desde o início da humanidade, uma das armas mais usadas por Satanás é a mentira. Satanás tenta a todo momento nos enganarmos, justamente para sairmos da verdade de Deus, justamente para sairmos dos caminhos de Deus. Então vamos nos defender de toda essa mentira usando o cinto da verdade. E como que você vai usar o cinto da verdade? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Então vamos ler, conhecer a palavra, buscar a palavra, querer seguir Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Então vamos ler a verdade, vamos crer na verdade, vamos praticar a verdade, vamos falar a verdade e vamos amar a verdade. A próxima armadura que nós vamos falar aqui, a próxima item da armadura é a couraça da justiça. O que é a couraça? Na armadura do soldado, ela cobria parte do pescoço até um pouco mais abaixo da cintura. Era uma placa de ferro e é uma peça fundamental da armadura porque ela protegia ali alguns órgãos vitais, sobretudo o coração, porque o inimigo ele queria de toda forma ferir letalmente o soldado. Da mesma forma que Satanás a todo momento ele quer nos ferir. Então, por isso a importância de estarmos vestidos com a couraça da justiça. Satanás é um adversário inteligente, ele é um inimigo inteligente, ele usa de estratégias. Então, o que é essa couraça da justiça? É a justiça de Cristo, é a certeza, é o conforto que nós temos na nossa salvação. Que devemos andar em justiça, devemos andar no Espírito e ter a certeza da promessa que Deus tem para a nossa vida, ter a certeza da nossa salvação. A justiça de Cristo é que nos dá conforto de que agora nós não estamos debaixo do jugo do pecado.
que nós não podemos ser acusados de nada. Então vamos andar nessa justiça, vamos ter a certeza da nossa salvação. E como nós vamos usar essa couraça da justiça? Vamos tomar posse da nossa salvação, vamos andar, vamos seguir a Cristo, vamos andar na justiça, vamos viver pelo Espírito. Não tem algo que descreve melhor você usar a couraça da justiça que você andar no Espírito, né? Você crer na justiça de Deus, você crer ali na sua salvação, você crer que você não está, que ninguém mais pode te condenar, que você não está mais sob jugo de pecado algum, porque Cristo já venceu isso tudo por você, Cristo já pagou esse preço por você. O próximo item da nossa armadura é os sapatos da prontidão do Evangelho da Paz. Qual é a função, né, do sapato para o soldado? É proteger os pés. Que a partir do momento que o soldado fere os seus pés, ele é impedido de avançar. Ele tem que parar. Um machucado no pé, principalmente a mulher que anda muito de salto, sapato apertado, sabe que você andar com o pé machucado é muito ruim. Então acaba limitando, né? Você passa a andar mais devagar, para quem está correndo não consegue correr mais, passa a andar mais devagar, ou pode até mesmo paralisar uma caminhada, pode impedir aquela pessoa de avançar. Então, e também dá facilidade para o soldado pisar em qualquer tipo de terreno. Quando ele está ali com o sapato, não importa se ele está pisando em pedra, não importa se ele está pisando em espinhos, não importa em que tipo de terreno ele está pisando, os pés dele estão protegidos. Assim como nós também. O que é os sapatos da prontidão do Evangelho da Paz para a gente? É estarmos preparados para representar o reino de Deus em qualquer situação, É a gente estar apto ali para representar a Deus, para ter uma palavra, e não importa onde Deus nos levar, não importa em que terreno estivermos pisando, nossos pés estão calçados. Nossos pés não vão se ferir, nada vai atrasar nossa caminhada ou nos paralisar, porque estamos com os pés calçados. Estar com o pé calçado significa estar preparado. O próximo item aqui da nossa armadura é o escudo da fé. Os soldados usavam 2 tipos de escudo naquela época. Um era menorzinho, redondinho, que geralmente eles prendiam no braço, mas tinha um maior também, que era capaz de proteger todo o corpo do soldado. E realmente, a palavra que no grego que Paulo usava, ele está se referindo a esse escudo maior que protegia todo o corpo do soldado. E Paulo diz também que o objetivo do escudo era proteger o soldado dos dardos inflamados. O que são os dardos inflamados? Para a gente no mundo espiritual são as investidas do maligno. E o que é o escudo para a gente no mundo espiritual? É a nossa fé. Então a forma de nos proteger das investidas do maligno é através da nossa fé. O escudo tinha a função de proteger o corpo do soldado, o escudo tinha o objetivo de proteger os soldados de todos os dardos inflamados, que era muito usado naquela época, né? Eram lanças que eles botavam um tipo de combustível e botavam fogo e lançavam em direção do inimigo. Então, através do escudo, os soldados se protegiam desses dardos inflamados. E da mesma forma, Satanás a todo momento lança seta para nossas vidas, investidas para nossas vidas. E a nossa forma de nos proteger disso tudo é a nossa fé. E como que eu vou usar esse escudo da fé, Michele? É o exercício da fé. É você ter a sua confiança em Deus, é você entregar a sua vida a Deus. Não é que você vai parar de simplesmente descansar em Deus, mas você vai confiar que Ele tem o controle disso tudo que está acontecendo na sua vida. Você vai fazer a sua parte? Sim. É aprender a separar o que é de Deus e o que é a tua parte, o que cabe a Deus e o que cabe a você fazer. E como que você vai usar? É o exercício disso tudo. E uma coisa muito interessante disso tudo é que os soldados também, numa ação coletiva, né, numa estratégia, numa ação coletiva, eles se uniam
eles juntavam todos os escudos e formavam ali uma parede, uma barreira de proteção. E assim eles se defendiam em conjunto do ataque do inimigo. E eu nos vejo aqui como igreja, unindo a nossa fé e formando uma verdadeira parede, uma verdadeira barreira de proteção contra as investidas, contra os ataques, contra os dados inflamados de Satanás. Então vamos nos unir como igreja, vamos unir a nossa fé e fazer uma barreira forte, um obstáculo poderoso para Satanás não conseguir atingir as nossas vidas, amém? A próxima armadura aqui é o capacete da salvação. Todo mundo sabe a importância de um capacete, né? Não só para um soldado naquela época, mas hoje o capacete é uma peça aí fundamental para aqueles que andam de moto, né? O capacete no acidente, ele guarda a sua vida. E assim também como para os soldados, o capacete ele tinha a função de proteger a cabeça do soldado, né, que era um alvo ali mais procurado pelo inimigo na batalha, era a cabeça, porque sabe que o ferimento na cabeça podia levar facilmente à morte. E assim como o inimigo na guerra procura a cabeça do soldado para ferir, o nosso inimigo também, o nosso inimigo espiritual também é o alvo mais cobiçado de Satanás nos atingir é a nossa mente. Quanta coisa não se dá início na nossa mente, né? Satanás ali ele vai lançando setinha, vai lançando uma dúvida, ele vai lançando uma tentação, ele lança uma ansiedade e tudo vai começando aqui na nossa mente, né? Eu acredito que você já pensou algo que você não queria estar pensando. Eu acredito que você já lutou contra um pensamento. E isso é Satanás usando da sua mente, é Satanás lançando ali uma dúvida na sua mente, é Satanás ali lançando um mau pensamento e você começa a lutar contra isso. Então, a partir do momento que você está com o capacete da salvação, você está blindando, você está protegendo a sua mente desses pensamentos. E como que você usa esse capacete? O capacete, como eu disse, é fundamental. É fundamental para o soldado na guerra, é fundamental para aquele que está pilotando uma moto, e é fundamental também para o cristão viver nesse mundo, que temos que cuidar na nossa mente. Muito da batalha espiritual se dá início na nossa mente. Então, não podemos enfrentar a batalha sem um capacete. Lembre-se diariamente do que Jesus fez por você. Lembre-se que Jesus te salvou. Lembre-se da crucificação de Jesus. Lembre-se que Jesus se entregou por você. Lembre-se que Jesus te salvou, perdoou seus pecados e ressuscitou. Tudo isso por você, tudo isso pela sua vida, tudo isso por amor a você. Então tome posse do seu capacete, tome posse do que Jesus fez por você, tome posse da sua salvação. Proteja a sua mente, proteja a sua cabeça contra as investidas de Satanás. E eu falei aqui de muitos itens de defesa. Todos os itens que eu falei aqui foi de defesa, foi de proteção. Mas não significa que a gente já viu vários filmes de guerra, né? A gente sabe que uma guerra não é só o soldado ficar ali recuado se protegendo. Não, ele tem que ter o ataque também. E qual que é a nossa arma de ataque? A espada. Né? Se tem muitas aqui para nos protegermos, mas tem uma que é para nosso ataque, que é a espada do Espírito. Para que serve a espada para o soldado? Para ele atacar. E o curioso é que a espada ela fica presa no cinto. Aí a importância de você estar revestido com toda a sua armadura. Você não pode esquecer de botar uma peça. É uma armadura completa. Então você tem que estar com ela completa. Se você não tiver com o cinto, aonde você vai prender a espada? E a espada ela fica justamente presa no cinto, que é para o soldado ter um acesso rápido. Qualquer ali momento que ele vai precisar atacar, ele puxa a espada do cinto e ele já está ali com ela nas mãos. E assim nós temos que estar com a nossa espada espiritual preparada para termos um rápido acesso, para podermos pegar ela rapidamente. E qual é a nossa espada? Que espada do Espírito é essa? É a palavra de Deus. Essa é a nossa espada, essa é a nossa arma de ataque. A espada, aquela que é capaz de transpassar o corpo, chegar lá no lugar mais íntimo do humano, entendeu? Só a espada do Espírito tem esse poder de transpassar o corpo e chegar lá naquele íntimo,
Onde médico nenhum chega, onde homem nenhum chega, a palavra de Deus chega. Mas ao invés de ferir, ao invés de machucar, a espada do Espírito, ela traz vida e ela traz cura. Aleluia. E como que nós vamos usar a espada do Espírito? Tenha acesso rápido à palavra, tenha a palavra sempre assim na sua boca, na sua mente. Se alimente da palavra de Deus. Nós temos o exemplo de Jesus sofrendo a tentação no deserto. E como que Jesus venceu Satanás? Através da palavra de Deus. Então vamos ser imitadores de Jesus. Fomos chamados aqui para sermos imitadores de Jesus. Então vamos imitar Jesus quando sofreu a tentação, que venceu Satanás através da palavra. Vamos vencer também nossas lutas através da palavra. Amém? Eu citei aqui as 6 armaduras de Deus, né? Esse profundo, esse grande ensinamento que Paulo nos deixou para vencermos a batalha espiritual. Então, eu não sei que tipo de batalha, eu não sei que luta você está enfrentando, mas tem essas armaduras. Eu já vi esse momento de pandemia, nós acabamos acompanhando muitos cultos, né, através das redes sociais, através aí do YouTube, e eu acompanhei muitos cultos, não só na nossa região, mas por todo o Brasil. Teve culto que eu assisti até fora do Brasil. É muito bom essa ferramenta também, se a gente souber usar. E eu vi uma igreja, e por sinal essa era uma igreja que não era aqui no Brasil, e que ela fez algo muito bonito. Ela falou também, pregou sobre essa palavra também, e no final ela chamou pessoas à frente como um ato profético, né, para essas pessoas receberem a armadura de Deus. Eu achei tudo muito bonito, muito interessante, só que depois, eu estudando essa palavra, eu fiquei pensando, né, não basta somente recebermos a armadura de Deus. Foi muito bonito, foi um ato profético muito bonito, mas não basta a gente somente ir lá na frente e receber a palavra de Deus. O exército, ele disponibiliza a armadura para o soldado, mas é ele que tem que vestir todos os dias, é ele que tem que cuidar, é ele que tem que fazer a manutenção. Assim também como a armadura de Deus. Deus nos disponibiliza, mas a gente tem que querer vestir, a gente tem que cuidar, existe toda uma manutenção. Nós devemos orar somente um dia e pronto, acabou. Tem oração para o resto da nossa vida. É algo diário. Então, nossa vida espiritual, ela precisa sofrer manutenção. Devemos cuidar da nossa vida espiritual. Eu falei de cada uma que dá armadura, ensinei como usar. Então, precisa da ação do homem também. Precisamos querer vestir. E não só querer vestir, mas também cuidar com amor, cuidar do carinho daquilo que Deus nos deu. Né? É um presente de Deus pra gente. Então vamos cuidar com amor, vamos cuidar com carinho desse presente que Deus está nos dando. Então se revista da sua armadura hoje para vencer essa batalha espiritual que você está vencendo. E a partir do momento que passamos a andar com Cristo, a partir do momento que passamos a seguir a Jesus, a partir do momento que nos posicionamos em nossas vidas, passamos a viver uma batalha espiritual. Eu vou contar aqui rapidinho a primeira batalha espiritual que eu tive na minha vida. Assim, eu naquele momento eu nem sabia que eu estava vivendo uma batalha espiritual, eu nem sabia o que era uma batalha espiritual. Mas antigamente eu morava pertinho da igreja Famílias em Cristo, a igreja que eu congrego hoje. Eu morava pertinho, então da minha casa eu conseguia ouvir um movimento, eu conseguia ouvir um louvor. E sempre que eu passava para o trabalho, eu passava em frente à igreja, eu sempre olhava para a igreja e eu falava: um dia eu vou entrar nessa igreja, um dia eu vou vir aqui conhecer essa igreja. Então eu já estava declarando no mundo espiritual a minha vontade. Então aí já começou um grande mover no mundo espiritual. Até que um dia veio essa coragem. Eu acordei um domingo e falei: hoje eu vou lá. E eu passei o dia inteiro com esse pensamento, e conforme foi se aproximando o horário do culto, já começou um nervosismo, frio na barriga, meu coração acelerado. E eu tomei meu banho e não botei roupa de sair. Eu deitei na minha cama vendo televisão, e eu levantava para me arrumar, e ao mesmo tempo eu deitava e eu levantava de novo e botava a roupa, tirava a roupa, e foi assim. E eu falava: meu Deus, o que está acontecendo? E eu fiquei com aquela: eu vou, eu não vou, eu vou, eu não vou, até que eu consegui sair de casa. Eu estava um pouquinho atrasada, e eu fiquei com vergonha de entrar naquela igreja, porque eu nunca tinha ido numa igreja na minha vida, ainda chego atrasado, né, com tudo acontecendo.
E aí começou outra batalha, né? Que eu consegui sair de casa e eu fiquei parada do lado de fora na igreja, esperando alguém aparecer, não sei. Eu fiquei parada lá. Mas Deus é muito perfeito, Ele é muito perfeito em tudo que Ele faz. E justamente nesse dia, a minha pastora, a pastora Carla, ela tinha ido abençoar uma vida no hospital, ela tinha ido fazer uma visita no hospital. Então, nesse dia, ela também, por causa dessa visita, ela também chegou um pouquinho atrasada. E ela estacionou o carro dela e conforme ela atravessou a rua, ela veio assim em minha direção, como se ela já me conhecesse, como ela soubesse que eu estava ali esperando para entrar, que ela veio com um sorriso largo, ela veio com um amor tão grande. E eu tenho certeza que foi tudo preparado por Deus para eu entrar. E eu sofri essa batalha espiritual que eu já sabia. Eu não sabia que eu ia aceitar Cristo naquele dia, mas já estava tudo declarado, já estava tudo decretado no mundo espiritual que a mudança da minha vida ia começar naquele dia. E eu entrei na igreja e foi aquele culto abençoado, maravilhoso. Eu nunca senti a presença de Deus da forma que eu senti naquele dia. Foi algo assim sobrenatural. E eu chorei muito. E até que teve um momento, foi se aproximando do final do culto e teve um momento do apelo. E aí começou outra batalha espiritual na minha vida, porque eu queria tomar aquela decisão, eu queria levantar meus braços, eu queria ter lá na frente, mas parecia que eu estava acorrentada na cadeira, que eu não conseguia me mexer. Eu tentava até levantar meu pé e eu não conseguia, parecia que algo estava me prendendo e eu tinha certeza que tinha algo me prendendo ali. Mas Deus é mais poderoso que tudo, gente. E ali já foi o Espírito Santo agindo na minha vida e ali eu levantei meus braços e consegui ir lá na frente. Então, assim como eu sofri essa batalha na minha vida, eu tenho certeza que muitas pessoas estão vivendo coisa parecida ou já viveram também coisa parecida. E eu vou aqui rapidamente falar com dois tipos de pessoa agora. Pessoas que já estiveram na presença de Deus por algum motivo, não estão mais, ou pessoas que nunca frequentaram uma igreja, têm essa vontade, mas estão sofrendo essa batalha e nunca conseguem chegar até a igreja. Não fiquem esperando suas vidas estarem perfeitas para você chegar até lá. Às vezes a gente fica fazendo plano. Ah, mas eu vou melhorar isso na minha vida. Ah, mas eu vou abandonar esse pecado. Ah, mas eu vou parar de beber, mas eu vou parar de fumar, eu vou parar de me drogar, eu vou parar de me prostituir, eu vou parar de trair minha esposa para depois sim ir para a igreja. Não fique esperando isso acontecer para você ir, pois você nunca vai conseguir com suas próprias forças. Você não vai conseguir largar esse pecado com sua própria força. Então vá com esse pecado para a igreja. Eu hoje mesmo, antes de gravar esse vídeo, eu estava ouvindo uma palavra e o pastor falou, eu falei assim, gente, eu preciso levar isso para as pessoas, que essa frase mexeu muito comigo. É melhor você ir fraco para a presença de Deus do que você ficar forte nas mãos do diabo. Então vá fraco para a presença de Deus. Vá do jeito que você está, com seus erros, com suas falhas, com seu pecado, que no momento certo o Espírito de Deus vai te convencer a abandonar esse pecado. Não vai ser o homem, não vai ser você mesmo, vai ser o Espírito de Deus que vai te abandonar a largar esse pecado. Então vá fumando, vá bebendo, vá se drogando, vá se prostituindo, mas vai para a presença de Deus. E lá dê liberdade ao Espírito Santo agir na sua vida e te fazer abandonar esse pecado. Mas você precisa também dar essa liberdade ao Espírito Santo. E esse recado é para você, tanto para você que abandonou a sua igreja, abandonar a presença de Deus, tanto para você que nunca foi. Não estamos no final do ano, né? A gente começa a fazer várias promessas para o próximo ano e talvez a sua promessa para 2021 seja ir à igreja, mas não espere virar o ano, não espere passar o carnaval, não espere chegar janeiro, não espere chegar fevereiro, março. Vá hoje, vá amanhã, vá o mais rápido possível. Vá com seus erros, com suas falhas, com suas sujeiras. E quem vai te limpar é a presença de Deus. Quem vai te limpar é o Espírito Santo de Deus. E não fique esperando você ter uma vida perfeita para você chegar até Deus. Que Deus te chama do jeito que você está. Vença a sua batalha. Vença, seja um bom guerreiro. Só pode ser chamado de bom guerreiro, só pode ser chamado de um bom soldado quem entra na batalha. Se você não entra na sua batalha, se você não entra nessa batalha espiritual, você não vai ser um guerreiro de Cristo, você não vai ser um soldado de Cristo. Que boas batalhas fazem bons guerreiros, boas batalhas fazem bons soldados. Então,
Tome posse da sua armadura. Tire ela do armário, limpa, faça manutenção, vista sua armadura e entre para sua guerra, porque você não está lutando sozinho à frente do seu exército. Tem um Deus vivo de Israel, tem um Deus todo-poderoso que está lutando com você. Você não está lutando sozinho. Amém? Eu quero fazer uma oração agora neste momento para a gente encerrar esse vídeo. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, meu Pai, eu quero te agradecer por este momento, meu Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, meu Pai, que eu tenho certeza que veio direto do teu reino para entregar para mim, para a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, muito obrigada, meu Pai. Senhor, eu quero te entregar, meu Pai, a cada pessoa que está assistindo esse vídeo, a cada família aqui representada, a cada lar aqui representado, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe, Deus, cada uma dessas pessoas, meu Pai. Cada uma dessas pessoas, Senhor, que neste momento, meu Pai, está passando por alguma tristeza, Senhor, está com medo, meu Pai, de entrar nessa batalha, Deus. Mas dê coragem, dê ousadia para essa pessoa, meu Pai, entrar, meu Pai, revestida da sua armadura, meu Pai, nessa batalha, Senhor. Faça essa pessoa ter certeza, meu Pai, de que ela não está lutando sozinha, meu Pai, que ela tem o Senhor lutando com ela, Deus, em nome de Jesus, meu Pai, que possamos, Deus, tomar posse dessa armadura que o Senhor nos dá, meu Pai, cuidar dela, meu Pai, fazer as devidas manutenção, meu Pai, diariamente, Senhor, diariamente, Pai, que possamos ser vigilantes, meu Pai, pois numa batalha, numa guerra, precisamos ser vigilantes, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, precisamos ser atalaias, meu Pai, precisamos levar a sua palavra, meu Pai, vigiar, meu Pai. Cuide, meu Pai, cuide de cada um de nós, Senhor. Façamos de nós, Senhor, soldados de Cristo, Senhor. Faça de nós, Senhor, guerreiros fortes, meu Pai. Que possamos ser, meu Pai, identificados, reconhecidos no mundo espiritual, Deus, como pessoas cheias de luz, meu Pai. Que possamos, Deus, buscar a luz em Ti, meu Pai. Aquele que é a fonte, meu Pai. Aquele que é a fonte de luz, aquele que é a fonte de amor, Senhor. Que possamos buscar tudo em Ti, meu Pai. Que possamos, Senhor, parar de buscar coisas, meu Pai, nesse mundo terreno, meu Pai, e passar a buscar coisas em Ti, meu Pai. Aquele que é a fonte, Deus. Que possamos ser luz, meu Pai, em nossas casas, em nossos trabalhos, Senhor. Aonde quer que o Senhor nos levar, meu Pai. No terreno que pisarmos, Senhor, estamos calçados, meu Pai. Estamos preparados, Senhor, para praticar o ID, Senhor. Independente do terreno, meu Pai. Independente daquilo que vir sobre nossa vida para nos parar, Senhor. Estamos revestidos da sua armadura e não vamos parar, Senhor. Vamos continuar, Deus, com aqueles passos, Senhor, largos e firmes, meu Pai. Em nome de Jesus, para a tua honra, meu Pai, para a tua glória, meu Pai. Para o seu nome ser glorificado aqui nesse mundo, Deus. Em nome de Jesus, nos capacite, Senhor, nos prepare, Senhor. Fortaleça aqueles que estão fracos, meu Pai. Chame de volta, Senhor, que eles possam ainda hoje escutar a tua voz, chamando para voltar, Senhor. Chamando para um retorno, Senhor, ou para viver um renovo na vida de cada um, meu Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço, meu Pai. Amém. Gente, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que essa palavra possa verdadeiramente falar no coração, que ela possa ser como uma espada e transpassar o seu corpo, chegar no seu mais íntimo e trazer vida e cura. Amém. Fiquem com Deus.